Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Fábio Pereira, esse é o seu canal Bíblia Aberta. Estamos de volta gravando mais um vídeo e hoje atendendo o pedido do nosso amado irmão Wadas Gabriel. No nosso último vídeo, quando falamos a respeito do Tribunal de Cristo, ele pediu uma exposição a respeito do assunto chamado pré, meso e pós-tribulacionista. Quero aqui fazer algumas considerações, dizendo que estes assuntos citados pelo nosso irmão Gabriel, na verdade são subdivisões da corrente escatológica chamada futurista. A segunda consideração que eu quero deixar aqui é que existem correntes escatológicas distintas, ou seja, diferentes. Temos, por exemplo, a futurista, que vamos tratar aqui, temos a corrente histórica. Essa corrente considera que o Apocalipse é um livro histórico cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte. Tal entendimento não corresponde à realidade bíblica, segundo aqueles que opõem a essa corrente. A outra corrente é chamada preterista. Os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo, por exemplo, a destruição de Jerusalém por volta do ano 70, ok? E temos a corrente simbólica. A corrente simbólica também é chamada de espiritualizada, chamada de idealista. É outra corrente que, segundo eles, ali são apenas símbolos e, na verdade, retrata apenas a luta do mal contra o bem. Então, nós temos aqui um resumo das correntes escatológicas, que são correntes distintas. Vamos nos deter exatamente na primeira, que é a corrente futurista. Essa corrente considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando, por exemplo, com o arrebatamento da igreja e demais fatos que virão consequentemente, certo? A Assembleia de Deus, por exemplo, é adepta dessa corrente, desse ponto de vista. E aí nós precisamos entender que essa corrente, segundo os seus defensores, sem dúvida é a mais adequada à realidade das profecias a respeito dos últimos tempos. Outra coisa importante que precisamos entender aqui é que essa corrente ela é subdividida em 4 partes. Nós temos, por exemplo, a primeira chamada de pré-tribulacionista, a segunda de pré-milenista, a terceira de meso ou mid-tribulacionista e a quarta pós-tribulacionista. É o que nós estaremos vendo a partir de agora, tentando aí ajudar o nosso amado irmão Wadas Gabriel. Vamos começar pela primeira subdivisão, que é exatamente o pré-tribulacionismo ou pré-tribulacionista, como você preferir. O importante é saber que essa corrente afirma que Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação. Segundo os defensores, a tribulação terá um período de 7 anos. E eles usam alguns textos bíblicos para tal afirmação, como por exemplo João capítulo 14, verso 1 a 3, quando trata do arrebatamento que Jesus virá buscar a sua igreja, e também se embasam em texto como, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4 e 5, também trata do assunto, evidenciando que haverá o arrebatamento e que Jesus virá antes do período tribulacional. A outra coisa que afirmam os defensores dessa corrente é que eles interpretam a Bíblia literalmente e com essa interpretação encontram razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacionista. Outra coisa que é importante ressaltar aqui a respeito dessa corrente pré-tribulacionista, segundo seus defensores, é que está de mais acordo com o livro de Apocalipse. Por exemplo, confira capítulo 4, verso 1 e 2, é um texto base que eles usam para tal afirmação. Para os pré-tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Segundo essa corrente, o propósito da tribulação não é para a igreja, porque a igreja estará com Cristo. O propósito da tribulação é para preparar Israel e restaurar, ou trazer a restauração
do plano de Deus para tratar com essa nação em especial e também com aqueles que estarão nesse difícil período da história da humanidade. Então nós temos aqui um resumo da subdivisão pré-tribulacionista. Você precisa entender que para esses defensores, para quem crê nessa corrente, o arrebatamento será antes da tribulação. Na verdade, será antes da tribulação, o arrebatamento. Na verdade, o arrebatamento que irá desencadear os eventos que virão depois, como, por exemplo, para a igreja, Tribunal de Cristo, as bordas do Cordeiro, na terra, tribulação, milênio, julgamento das nações e por aí vai. Assim defende os pré-tribulacionistas. Beleza? Vamos agora à corrente pré-milenista. Essa corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá para reinar sobre a terra. Grande parte dos cristãos do primeiro século, por exemplo, eles eram pré-milenistas. Segundo o pastor Cláudio Anu de Andrade, tal posicionamento foi por muito tempo combatido por Orígenes, ok? E segundo ele, que influenciado pela filosofia grega, passou a ensinar que o milênio nada mais era que uma referência alegórica à ação do evangelho na vida das nações. Mas, para os defensores do pré-milenista, Jesus virá de forma literal, de forma real, para reinar na terra durante 1000 anos. Isso se dará após o período tribulacional. Temos também o pensamento meso ou mid-tribulacionista. Para eles, a igreja será arrebatada no meio da tribulação, como eu disse anteriormente. Crê que a tribulação terá um período de 7 anos. Para os pré, a igreja será arrebatada antes desse período. Para os meso ou mid-tribulacionistas, o arrebatamento se dará exatamente no meio desse período, que é exatamente onde se acredita que o anticristo vai se declarar Deus e vai exigir adoração, e nesse momento a igreja será arrancada da terra. Vamos conhecer o pós-tribulacionista, que é o outro pensamento que está dentro da visão futurista, e esse pensamento ele tem também as suas argumentações, as suas defesas, e para essa corrente, os pós-tribulacionistas, eles pregam que a igreja vai passar pela tribulação. Observe, isso é interessante. Eles dizem que a igreja vai passar pela tribulação, no entanto, nós percebemos que esse ensino não tem base sólida na palavra de Deus. Jesus disse à igreja em Filadélfia que na verdade é uma representação da igreja fiel aqui na terra, que iria guardá-la da hora da tentação que advém sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Confira Apocalipse, capítulo 3, verso 10. E essa referência é um dos carros-chefe para os pré-tribulacionistas que acreditam que Jesus tirará a igreja antes da tribulação. O certo é que essa corrente ela vai de encontro com o pré, porque o pré entende que a igreja não estará na terra quando começar a tribulação, e aí alguns chegam até a afirmar, usam que Paulo afirma, Paulo ensina, que devemos esperar dos céus o seu Filho, o Filho de Deus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, nos qual livrará da ira futura. É o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 1, verso 10. Então aqui nós temos mais um embasamento de que a corrente pós-tribulacionista enfrenta essas dificuldades. Bem, amados, nós conhecemos aqui um pouco mais a respeito da corrente futurista, que se divide em 4 pontos, pré, certo? Se divide no pré, se divide no pré-milenista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista e o pré-milenista, eles praticamente têm o mesmo pensamento, porque o pré-tribulacionista acredita que Jesus voltará e arrebatará a igreja antes da tribulação,
E o pré-milenista ensina que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, e que o milênio será de forma literal. Também é um pensamento que encaixa com o pensamento pré-tribulacionista. Eu espero que possa ter ajudado o nosso irmão, ter esclarecido, e eu espero que esse vídeo seja edificante para a tua vida, em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora, inscreva-se no canal. É muito importante para o crescimento do canal e para que outras vidas sejam alcançadas. Deixe o seu like nesse vídeo e nos demais que estará assistindo. Ative o sino para receber as devidas notificações e com certeza você estará contribuindo com esse canal em nome de Jesus. Até a próxima. Você já sabe, você pode deixar o seu comentário, fazendo o seu pedido e dentro das possibilidades nós estaremos atendendo em nome de Jesus.